Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre a vitória da extrema-direita na Áustria e sobre aquilo que lhe parece que será o futuro mais ou menos imediato no que tem a ver com a criação de um governo. Parece-lhe que a Áustria será mais um país que vai passar por aquele drama, entre aspas, que passou, que aconteceu nos Países Baixos, onde a extrema-direita também ganhou as eleições, mas depois não com maioria absoluta e, portanto, viu-se completamente incapaz de formar um governo. Parece-lhe que na Áustria vai acontecer a mesma coisa? Os sinais são de que poderá haver uma coligação dos restantes partidos que evite, na conjuntura, a entrada deste partido de extrema-direita no governo. E isso seria, digamos, é o adiar do problema, de certa maneira, como nós estamos a ver em França, como estamos a ver em outros países europeus, Exatamente, há um adiar do problema em toda a Europa, o ao que adiar é absolutamente estranho e, muito, digo eu, muito pouco democrático. António, é o seguinte, quer dizer, costuma-se dizer que a extrema-direita, já dissemos aqui várias vezes, responde de forma errada a problemas reais e certos. A extrema-direita, enquanto a direita tradicional e os partidos à esquerda não conseguirem resolver os problemas que deram origem à emergência da extrema-direita, não há maneira de evitar o seu crescimento democrático. E, E em portanto, alguma altura não vai deixar de haver maneira de manter essa extrema-direita afastada do poder. Não já faz sentido. acontece em Itália. A extrema-direita está. Exatamente. E, portanto, porque nós também já criamos uma segunda categoria de extrema-direita, isto é, já a extrema-direita boa e a extrema-direita má. A extrema-direita Claro, boa é aquela que apoia as causas do mainstream europeu. Por exemplo, a questão da Ucrânia. Por exemplo, exatamente. a Ursula von der Leyen deu a mão à senhora Meloni, por exemplo, na própria construção da nova Comissão Europeia, e numa contemporização sistemática com a senhora. Porquê? Porque ela está do lado certo, do lado certo que a União Europeia define como lado certo. Por outro lado, Viktor Orban também é de extrema-direita, claramente. Está do lado errado, porque defende um apaziguamento da relação com a Rússia, e, portanto, é outra extrema-direita que é maltratada. Nós, aliás, vemos que neste momento há três grupos de extrema-direita no Parlamento Europeu, e vamos ver como é que esses grupos de extrema-direita, que têm, em alguns casos, às vezes, uh, posições similares entre si, e por outro lado, alguns deles têm posições similares com grupos à esquerda, podem inclusivamente vir a boicotar as próprias propostas que a Comissão Europeia traga em matéria legislativa para o futuro. Estou-me a lembrar das questões ambientais e outras que tais. E, portanto, o que nós assistimos na Áustria é, para já, ao renascimento, com possibilidade de entrada para o governo, de um partido de extrema-direita. Eu lembro-me, até porque estive envolvido nisso há 24 anos, quando a extrema-direita austríaca teve um bom resultado, lembra-se da Haider e da sua chegada ao poder, e integrou um governo com os conservadores austríacos, e isso provocou uma espécie de um isolamento da Áustria, e mais do que isso, deu origem nos tratados da União Europeia que estávamos então a negociar, que era o Tratado de Nice, à criação de uma cláusula para isolamento de um país, no caso desse país ir na sua lógica interna democrática, num sentido que pudesse ferir os princípios básicos que estão no âmago da União Europeia. Nós pensávamos na altura que era um caso único, que se tratava de isolar um país, depois deu-se conta que há vários países que, que não deixam isolar esse país e, portanto, esta onda existe. E esta onda existirá enquanto os problemas não forem resolvidos. E nós sabemos que os problemas que alimentam a extrema-direita são questões, umas delas reais, outras delas, digamos, um pouco mitificadas, que têm a ver com a imigração, que têm a ver com a segurança, com a ligação entre a imigração e a segurança, como foi feito cá em Portugal agora, recentemente, numa manifestação pública, que é algo que está absolutamente não provado, e volto a sublinhar isto, está absolutamente não provado. A imigração não conduz a uma criminalidade maior do que aquela que os cidadãos nacionais dos países têm. A menos que nós consideremos que os imigrantes, pelo facto de virem para os países, têm que se comportar de forma
100% exemplar, sem o caso contrário, não são dignos do nosso acolhimento. A verdade é que nos imigrantes, como em qualquer outro cidadão, há pessoas que se comportam bem, que é a esmagadora maioria, há pessoas que se comportam mal. E, portanto, não é o facto de serem imigrantes que leva a que se possa exigir um comportamento absolutamente exemplar. O imigrante porta-se como porta-se um cidadão normal e esse é o comportamento que devemos, digamos, exigir-lhes. Nós temos esta mitologia, que aliás já deu origem, se nós lembrarmos bem para trás, ao Brexit. No fundo, por trás do Brexit está muito um conjunto de mitos que alimentam hoje a extrema-direita. Na altura alimentavam a extrema-direita britânica, e hoje ainda continuam a existir em vários setores. E por isso mesmo nós assistimos na Áustria a uma contenção, dir-se-á, a uma espécie de frente republicana, se assim podemos dizer. A Áustria é um país atípico. O António, se reparar bem, se olhar para o mapa, percebe onde é que está a Áustria, no plano geopolítico, mas mais do que isso, percebe-a numa questão que fala-se muito pouco. Nós falamos do alargamento da NATO à Finlândia, à Suécia, falámos da discussão que ainda existe relativamente à Irlanda, mas nunca falamos da Áustria como possível membro da NATO, embora tenha uma posição fortemente pró-ucraniana nesta crise. Porquê? Porque a Áustria, na sua própria Constituição, define a não entrada na NATO. Isto é, a criação do país Áustria, que é um produto da Segunda Guerra Mundial, tem como limitação uma neutralidade por parte da Áustria. E isto, de certa maneira, também alimenta o discurso interno de natureza política dentro dos austríacos relativamente às questões que estão aqui em jogo. Mas, portanto, voltando ao princípio, nós estamos a assistir na Europa a esta onda de partidos de extrema-direita, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, uns que já chegaram ao governo, como é o caso de Itália, na Polónia também já tinham chegado ao governo, na Hungria tinham chegado ao governo, na Polónia foram derrubados por uma coligação de centro-esquerda, na Hungria mantém-se no poder, e provavelmente noutros países vão conseguir formar governos, e depois vamos pôr o problema da sua aceitabilidade, isto é que alguns deles farão governos com uma linguagem mais moderada do que aquela que verdadeiramente representa os partidos que têm por detrás. E a grande questão que se põe é saber até onde vai chegar a alternativa para a Alemanha, a AfD, que tem vindo a crescer, como nós aqui notamos em vários landers alemães, e em que medida é que nas próximas eleições, no ano que vem, a AfD consegue uma dimensão de natureza federal que lhe permita, digamos, funcionar no jogo global da democracia dentro da Alemanha. E, além do mais, temos ainda para 2027 a eventualidade de Marine Le Pen vir a ser a próxima presidente da República Francesa. Nós temos que perceber uma coisa, que nas últimas eleições legislativas francesas, embora a esquerda tenha ganho em matéria de mandatos, o Front National teve mais votos que a esquerda somada. E foi isolado na formação do governo. Este governo francês não tem o Front National, tem a direita, tem o centro-direita e umas pessoas chamadas diversos de esquerda pescados, tem a esquerda isolada do outro lado, mas isso não significa que o Front National não tenha sido o partido mais votado. E, portanto, não teve direito a ser cooptado para nenhum governo, mas, como aliás já aqui analisámos, é hoje a caução deste governo, isto é, sem a abstenção da extrema-direita, sem a abstenção do Front National, o governo de Michel Barnier, que foi ontem apresentado à Assembleia Nacional Francesa, não passará. Não Claro, vai, não vai haver um voto de confiança, mas vai haver uma espécie de um voto de confiança que é o orçamento que vem aí. claro. Obrigado, embaixador. A segunda parte do programa fica por aqui. Faremos agora um intervalo até à próxima e terceira parte. Obrigado.